Na manhã de hoje, o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, foi ouvido na CPI da Covid no Senado Federal. Marcelo Campelo é o terceiro secretário de Saúde do Amazonas que foi preso mediante a Operação Sangria na sua quarta fase. Marcelo Campelo assumiu a pasta após a exoneração da ex-secretária Simone Papaz. Na CPI, Marcelo Campelo iniciou seu discurso mostrando que o estado do Amazonas, durante seu comando frente à pasta, tinha um relacionamento muito próximo com as secretarias e o governo federal e promoveu a relação entre as unidades de saúde. Realizou inúmeras implantações, apoio e tentou mostrar um estado que só o amazonense não viu. Diálogo aberto e transparente com os órgãos de controle, com profissionais de saúde, com conselhos regionais, sindicatos, usuários do SUS, associações de transplantados, cardiopatas, da saúde mental, da saúde bucal e outras linhas de cuidado, portadores de deficiência, com o Conselho Estadual, com a Comissão Intergestora Bipartite e com outros órgãos como o COSEMES, aproximação com o CONAS e o Ministério da Saúde. Fizemos também e promovemos a integração da rede da administração direta e indireta da saúde, que era fragmentada. Unimos as unidades de saúde e das fundações em um grande sentimento de rede. Foco na gestão de dados da saúde com fortalecimento do TI, os dados eram fragmentados, nós não tínhamos informação da rede, o que acontecia, quantos usuários, quantos leitos, quantos internados, quantas vagas, qual era a taxa de ocupação. E nós conseguimos integrar os sistemas de saúde para poder ter dados em painel de gestão e tomar decisão de forma mais rápida. O senador Renan Calheiros foi o primeiro a questionar Marcelo Campelo sobre a real situação da saúde no Amazonas. Em que momento a Secretaria de Estado da Saúde verificou que havia crescimento sustentado dos casos de Covid-19 no Amazonas? A partir como eu falei na introdução, a partir no mês de setembro, a segunda quinzena de setembro, fui alertado pela FVS, a Fundação de Saúde, do crescimento de internação na rede privada, o que poderia estar demonstrando ali uma contaminação da classe A e B e que poderia logo seguir para as demais classes. Estávamos com números na nossa rede pública estáveis, em decréscimo, mas na rede privada começou a ter esse acréscimo. Ao ser questionado pelo senador Eduardo Braga, Marcelo confirmou que o governo não comprou usinas de oxigênio para abastecer os hospitais do Amazonas e sobre a aplicação dos recursos do Estado. Na ocasião, o senador apresentou um documento com a relação de compras de usinas, onde ele apontou que as usinas do Amazonas foram adquiridas por meio de emendas parlamentares e nenhuma foi comprada com recursos do dinheiro do Estado. Quantas usinas vocês compraram com o dinheiro do governo do Estado, sabendo desde julho, sabendo desde setembro, de que não tinha capacidade de abastecer o consumo e as unidades hospitalares? Quantas vocês compraram? Nessa época nós não compramos nenhuma usina de oxigênio. E hoje vocês compraram quantas? Hoje nós compramos usinas, estamos instalando. Tem 8 usinas e estão em processo. Não minta, você está sob juramento. Cuidado, não minta. Nós temos processo de compra. Não, quantas vocês compraram? Nenhuma. Nós temos nenhuma. Está aqui a relação de compras de usina do Estado do Amazonas. Nenhuma feita pelo governo do Estado. Senador Omar, está aqui, ó. Nenhuma feita com dinheiro do governo do Estado ou com o dinheiro que tinha em caixa. Não dá para você dizer que não sabia. Não dá para você dizer, como secretário de Saúde, que você não podia comprar uma usina de oxigênio. Não compraram nenhuma com dinheiro do governo do Estado. Quem comprou foi a Prefeitura de Parintins, com emenda. Quem comprou foi a Prefeitura do Careiro, de Itacoatiara. O governo do Estado do Amazonas não comprou nenhuma. Recebeu doações. Sobre o hospital de campanha, Eduardo Braga indagou sobre as ocupações de leitos e que havia vagas e que o Hospital Delfim Aziz não atendia em sua totalidade. O secretário fez uma colocação que me parece ser necessário uma explicação. Primeiro, nós contratamos um hospital de campanha, verdade, secretário?
Na primeira onda foi a contratação do Hospital. Em que mês foi Muniz. feita essa contratação? Os meses do contrato foi o mês de maio, junho e julho, senador. Portanto, quando você tinha, dentro do Delfim Aziz, 3 andares de hospital público fechado e sem operação. Não, nessa época o Delfim Aziz Quantos estava em leitos ampliação. tinha o Delfim Aziz aberto nesta data? Eu tenho que verificar, senador, de cabeça eu não sei. Vossa Excelência tem que verificar porque, na realidade, metade do Delfim Aziz, hospital público, estava fechado. E o Estado contratando um hospital de campanha privado. Eu acho que essas questões precisam ser começadas a falar com a necessária ênfase. Porque quantos metros quadrados aumentou de área de UTI? Vossa Senhoria é engenheiro. Quantos metros quadrados Vossa Senhoria, como secretário de Saúde, construiu em área de UTI? Nós ampliamos... Não. Quantos metros quadrados Vossa Excelência, Vossa Senhoria construiu? Só se fizesse o cálculo, senador. Sabe por quê? Esse é um número Sabe o que aconteceu, relator? Por favor. Pegaram salas que eram de cirurgia e colocaram leitos de UTI dentro de centro cirúrgico. Pegaram áreas de depósito e transformaram em área de UTI. Não aumentaram em 1 metro quadrado a área de UTI. Quando Vossa Senhoria está falando, parece que o Amazonas não viveu o subsolo do inferno e que as pessoas não morreram por falta de assistência e de atendimento. É preciso começar a falar a verdade. Vossa Senhoria jurou dizer a verdade aqui. Houve a montagem do setor público. 3 andares do Delfim Aziz estava fechado, sem operar. E contrataram um hospital particular para hospital de campanha. Esse hospital de campanha foi fechado entre a primeira e a segunda onda. Em que data abriu-se os leitos do Delfim Aziz? Porque aí a pergunta de Vossa Excelência faz todo sentido. Isso é que nós precisamos esclarecer. Porque o que me parece aqui é um discurso, uma narrativa, e que essa narrativa não é o que nós vivenciamos na cidade de Manaus. Apenas para complementar. Já o senador Fernando Bezerra confirma que não faltou recursos ao Estado para combater a pandemia. Eu estou com o seguinte dado aqui. Em dezembro de 2019, havia um saldo de 306 milhões de reais na conta do governo do Estado do Amazonas. Em agosto de 2020... Ele falou em 400, viu, Fernando? Não, eu vou chegar lá. Eu estou em 19. Em agosto de 2020, havia um saldo de 459 milhões. Em dezembro, conforme o secretário acabou de citar, havia um saldo de 478 milhões. E em março, senhor relator, e aí eu chamo a atenção, em março de 2021, o saldo era de 553 milhões. Eu acho que fica claro que nunca faltou dinheiro ao Estado de Amazonas para tomar as providências necessárias para o enfrentamento da pandemia. E o saldo só cresceu. O saldo só cresceu, não faltou dinheiro, o saldo não é decrescente. Havia recursos disponibilizados na conta do governo do Estado. Na ocasião, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, questionou o ex-secretário de Saúde sobre ter priorizado ao governo federal a aquisição de hidroxicloroquina ao invés de cilindros de oxigênio para resolver a crise na saúde do Estado durante a segunda onda da pandemia em janeiro deste ano. Portanto, envia para o Estado 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Foi o senhor que solicitou esses comprimidos? Nós estávamos com estoque zerado de hidroxicloroquina, que é utilizado para lúpus, artrite, mas ela solicitou para dar seguimento à distribuição às prefeituras do Estado. De lúpus e artrite, ela não solicitou, não fez atendimento para Covid. Ela não falou isso, que eu estou falando aqui, era para o tratamento de Covid, mas o que eu estou dizendo é que a hidroxicloroquina é um medicamento que nós utilizamos para outras causas, e nós estávamos com nossos estoques zerados. Ou seja, nesse momento a sua prioridade foi pedir cloroquina, é isso? Não, hidroxicloroquina
pedido para a distribuição às prefeituras. A prioridade não foi essa, havia muitas prioridades nesse momento. Ou seja, o senhor não pediu oxigênio, o senhor pediu a hidroxicloroquina. Não, pedimos oxigênio sempre, eu acabei de falar. Mas o senhor pediu para ela dia 3 e dia 4, nos dias que ela estava lá? Não, o senhor informou para ela a necessidade? Só no dia 7, senadora, que a gente soube da dificuldade logística da White Martins em trazer oxigênio. E aí nós começamos a tomar imediatamente as providências. E foi contestado pelo senador Eduardo Braga. Na ocasião, veiculou um vídeo em uma matéria veiculada no programa Amazonas Diário, na Record News Manaus. Ele veio aqui, mentiu. O Elcio veio aqui e mentiu. Agora vem o secretário mentir também. Enquanto isso, os nossos irmãos amazonenses morrendo por falta de oxigênio. Eu peço a Vossa Excelência que autorize mostrar o vídeo. Pode, por favor. Então eu peço à mesa que mostre o vídeo, porque lá tem datas. Tem datas. Estou na frente do 28 de agosto. Vim buscar meu sobrinho, estou vindo buscar ele para ir para o cemitério. Cemitério. Minha família toda está aqui, ó. Estávamos nos preparando para buscar o meu sobrinho, para levar ele para casa, para cuidar dele em casa. E graças à sua incompetência, seu você é um graças à sua incompetência, eu estou vindo buscar o meu sobrinho para ir para um cemitério. Estou aqui, ó, na frente do 28 de agosto. Só agora estou abastecendo os oxigênios. E finaliza protestando quanto a mentiras durante a CPI. Senhor presidente, como você viu e como o senhor relator e todos viram, no dia 26 de janeiro, no hospital 28 de agosto, o maior pronto-socorro da cidade de Manaus, faltava oxigênio, as pessoas morriam. Vamos começar a falar a verdade, pelo amor de Deus. Otton Alencar, ao ex-secretário, disse que ele não deveria ter aceitado o cargo e que o povo amazonense serviu como rato de laboratório. Pergunta o quê? Secretário, se o senhor fosse construir uma casa, o senhor contrataria um médico para fazer o projeto? Claro que não fazia. Mas o governador indicou um engenheiro para ser secretário de saúde. Eu pergunto, quando a doença começou, o senhor fez barreiras sanitárias e o senhor sabe como fazer barreiras sanitárias? Senador, primeiro, eu não tomava decisão somente, sozinho. O senhor existe titular, uma equipe. Olha, secretário, o senhor titular, o titular existe para oferecer ao governador as informações corretas a respeito do tema que é da sua responsabilidade. Qualquer secretário tem que ter conhecimento, autonomia, personalidade para dizer ao seu governante que o caminho é esse aqui e quando não estiver no caminho certo, se insurgir contra e não aceitar. De quem assume um cargo dessa natureza, sem conhecer nada absolutamente de doenças epidemiológicas, controle de viroses, sanitária, é uma responsabilidade muito grande. O senhor foi para lá fazer um curso, fazer um teste para isso dar certo. Foi coisa empírica, sem nenhum conhecimento. Não devia ter assumido. E continuou afirmando que ele e Wilson Lima são responsáveis pelas mortes no estado. O senhor é responsável pelas mortes, claro, de Manaus, como é também responsável o Ministério da Saúde pela inoperância e pela incompetência. O senhor só falou aqui de tratamento da doença. Não falou em nenhuma prevenção para conter a expansão da doença. Por quê? Porque é incompetente para o cargo. Totalmente incompetente. Um terço que precisava. E tinha dinheiro no caixa, tinha dinheiro no Fundo Estadual de Saúde. A culpa não é só da incompetência do Ministério da Saúde, a culpa também é muito do governo do Estado. Se um governador responsável, não teria acontecido essa tragédia em Manaus, que o senhor é um cúmplice, tanto quanto o ministro Pazuello. Um general do Exército, de logística, com um engenheiro, cuidando da saúde do povo de Manaus. Falta oxigênio, falta kit de intubação, falta EPI, falta medicamentos para suprimento das UTIs, falta absolutamente tudo. Só não faltou vergonha ao senhor e ao ministro da Saúde.
O senador Marcos Rogério pede explicações sobre a saúde do Amazonas, quando Marcelo assumiu a pasta e, através de documentos, mostrou que o Estado deveria ter se precavido para não ocorrer mortes e sobre a White Martins se houve o pagamento de aditivo para a empresa. Eu tenho documentos aqui que comprovam que o Estado do Amazonas deixou passar praticamente todo o ano de 2020, em meio à pandemia, para ampliar a compra de oxigênio. Só assinou aditivo com White Martins no dia 23 de novembro de 2020, para atender o aumento da demanda de oxigênio decorrente da pandemia. Na ocasião, o governo valeu-se de última hora do percentual máximo de aditivo previsto na lei de licitações. Ou seja, o governo do Estado do Amazonas deveria ter feito antes. Primeiro, no primeiro momento, quando se identificou o crescimento dos casos, aditivar-se. E a lei de licitações estabelece um teto máximo de 25%. Teria que ter feito, no primeiro momento, um aditivo no seu limite máximo, por precaução, como medida de planejamento. Não fez. Num segundo momento, teria que ter instaurado um novo processo licitatório para ampliar a aquisição do insumo. Ou seja, houve absoluta falta de previsibilidade. Escolheu expor a população do Amazonas ao risco de morte. E foi isso que aconteceu no Estado do Amazonas, por irresponsabilidade administrativa. Lhe pergunto, Vossa Senhoria chegou depois. O senhor tinha conhecimento específico da situação desse contrato com a White Martins, que eu mencionei aqui, do aditivo? Sim, a White Martins solicitou um aditivo. Quando? De 25% em julho. Esse processo foi tramitando, mas a ênfase da White Martins... A data novamente de quando a White Martins pediu... No mês de julho. Julho. Pediu o aditivo... para dar lastro orçamentário ao contrato, em virtude da projeção do aumento de consumo mensal, da média mensal. Ela pediu em julho. Antes da primeira alça, senador, a média era menos de 15 mil. E após a segunda alça, a média subiu um pouco para em torno de 18 mil metros cúbicos por dia. Então, o que a White Martins pediu foi um ajuste contratual para dar lastro orçamentário. Ela pediu aditivo. Sim, aditivo contratual. E ela vinha informando o Estado do Amazonas, o governo do Estado, sobre a situação do quadro de oxigênio. Precisava rever o contrato. O Estado foi notificado algumas vezes pela White Martins. O processo tramitou para poder fazer o aditivo, mas veja que esse aditivo 6 meses? de 25%, senador, o aditivo de 25%, se nós formos analisar o que aconteceu depois, ele não faria frente à demanda. Marcos Rogério sobre o aumento de casos e sobre o apoio logístico, Marcelo Campelo novamente se contradiz. A senhoria disse que fez primeiro contato com o ministro sobre a situação no dia 7, pedindo apoio logístico. Objetivamente, quando teve esse apoio? Com a chegada da primeira remessa de cilindros? Ela chegou no dia 8 à noite. Pediu dia 7, chegou dia 8. O senhor afirma que recebeu o documento da White Martins, alertando para a necessidade de apoio com oxigênio, tarde da noite do dia 7. 7 para 8. E que esse documento foi encaminhado ao Ministério da Saúde, no mesmo dia 7 para 8. O contato da White Martins, que pediu a necessidade do apoio logístico para ajudar no transporte. Aí, porque nós estamos falando da White Martins, que é uma multinacional e que é a maior empresa e a melhor empresa que nós poderíamos ter lá no Amazonas para fornecer oxigênio. Veja a contradição, senhor presidente. 15 segundos. O documento não foi encaminhado, então, ao Ministério da Saúde. Esse documento só chegou no Ministério da Saúde no dia 16 de janeiro. Vossa Excelência tem a contrafé desse documento enviado ao Ministério da Saúde antes dessa data? Porque disse que tinha enviado ao Ministério. Eu liguei para o ministro Pazuello, informei da situação e ele Vossa pediu Senhoria para já disse isso, está claro. Ligou no dia 7 e no dia 8 já teve a resposta efetiva do Ministério da Saúde. Sim. É isso?
É porque a narrativa aqui é que parece que há uma eternidade entre o contato e a resposta do ministro. E quando a gente está diante dos fatos, verifica que não é bem assim. É por isso que eu estou reiterando nessa pergunta. Sobre a nomeação de Marcelo Campelo como secretário, quem o indicou? Vossa Senhoria, em que momento Vossa Senhoria assumiu o posto de secretário? Em que data? 1º de setembro. De Vossa Senhoria com a senhora Alessandra Campelo. A Alessandra é deputada, hoje está como secretária. Eu sou primo dela. Silvio Romano Júnior, pergunto, como o senhor escolheu para ser seu secretário executivo na pasta da saúde? Foi Vossa Senhoria que o escolheu ou foi o governador? O governador que escolhe. O secretário aleatoriamente? Não, o doutor Silvio Romano ele já fazia parte da estrutura da saúde. Ele era diretor de um hospital pronto-socorro João Lúcio. Na época, quando eu cheguei lá, ele já trabalhava nessa área. A senhoria teria negócios com o senhor Silvio Romano Júnior? Não tenho negócio hoje não tenho negócio nenhum com o Silvio. Trabalhei com o Silvio Romano na prefeitura, na prefeitura de Manaus, e em 2005 nós chegamos a trabalhar juntos numa empresa, mas fechou em 2009. E conclui sobre as empresas contratadas para o Hospital de Campanha Newtonins, que já são investigadas após a CPI da Saúde realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas. A Operação Sangria, a qual o senhor é um dos investigados, deflagrou no dia 2 de junho de 2021, operação com o objetivo de investigar crimes contra pertencimento à organização criminosa, fraude à licitação e desvios de recursos públicos. Uma das linhas de investigação apontou que o Hospital Newton Lins não atendeu às necessidades básicas de assistência à população atingida pela pandemia. Além disso, conforme consta no relatório final da CPI da Saúde na Assembleia do Amazonas, que, aliás, fiz aqui o requerimento para a convocação tanto do presidente dessa CPI quanto do relator dessa CPI, que eu gostaria muito que viesse aqui também prestar esclarecimentos. Nesse relatório, por exemplo, todos os serviços prestados na referida unidade hospitalar ocorreram sem contratos formais. Sem contratos formais. Todas as empresas prestadoras de serviços receberiam a contraprestação dos serviços prestados sob a forma de pagamento indenizatório. Em tais processos não há sequer um contrato administrativo que estabeleça os direitos e obrigações das partes. Por vezes, sequer se encontra pesquisa de preços como com os demais fornecedores. Simplesmente o próprio fornecedor monta o processo administrativo com a proposta de preços, certidões negativas e nota fiscal do serviço prestado, e a Secretaria de Saúde efetua o pagamento. Lhe pergunto, o senhor tinha conhecimento dessa prática que começou antes de Vossa Senhoria e se manteve na sua gestão? Lá o Hospital Newton já estava funcionando e existe um problema crônico na rede de pagamentos indenizatórios, que um problema se arrasta há décadas. Né? E, inclusive, o deputado Péricles, inclusive na CPI, citou isso, da criação de uma comissão de eliminação de pagamento indenizatório que eu criei justamente para eliminar esse problema crônico na rede.